Hello everybody, Teacher Michelle here, welcome to our English class. Olá pessoal, professora Michelle aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos tratar sobre verb tenses, the past forms. Então nós vamos falar dos tempos verbais e o nosso foco hoje vai ser no passado, tempos que indicam passado. Nosso roteiro hoje então vai seguir o passado ou a forma do passado, o tempo verbal que se refere ao passado. Vamos falar dos verbos regulares e irregulares, porque compreender essa particularidade do verbo ela vai ser muito importante, porque é isso que vai determinar como que você conjuga o verbo. Vamos ver especificamente o passado simples e o passado contínuo, e depois vamos ver exercício para praticar, para analisar em contextos, tá bom? Então, let's go, vamos lá. Quando nós falamos de verbos, nós sabemos que nós estamos focando nas ações que acontecem em uma situação de comunicação. Tá? No caso do passado, nós estamos nos referindo a eventos que já aconteceram. Tá? E é importante a gente observar a questão da finalização da atividade, tá bom? Porque quando a gente pensa em passado, nosso referencial é a língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de passado: pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. No inglês, esquece disso. O nosso foco vai ser passado simples ou passado contínuo. Nas aulas futuras, nós vamos trabalhar das variações do perfeito. O que nós vamos focar hoje? Se essa ação que aconteceu no passado já terminou, foi concluída ou se ela está em andamento. Bom? Então, para nossa orientação, o nosso foco vai ser esse. Se nós estamos falando de uma ação finalizada em um tempo específico e determinado, ou se nós estamos falando de uma ação que teve uma duração em um específico tempo. Tá? Então, aqui é a nossa definição. The past tense refers to events that have happened in the past. Então, obviamente, o passado, a forma do passado, se refere a um evento ou uma ação que já aconteceu ou que tem acontecido no passado. A forma do passado é um verbo usado para descrever uma atividade que já aconteceu ou um estado que foi ocupado no tempo anterior, no tempo passado. É comum nós encontrarmos alguns advérbios de tempo. Yesterday, ontem. The day before, o dia antes de ontem. Ago, atrás. Last week, last month ou last year. São formas que você pode expressar a semana passada, o mês passado ou o ano passado. Ou você pode usar a última semana, o último mês, o último ano. Tá? São expressões que você pode usar para demarcar o tempo. E no nosso passado que nós vamos falar hoje, que é o passado definido, elas são muito importantes, porque elas vão te especificar quando a ação aconteceu. Em inglês, é muito importante isso, porque é essa identificação que vai te ajudar a saber se você usa o passado simples ou se você vai usar outro tempo verbal para expressar essa ideia de ação concluída ou de ação realizada. Bom? Falando de verbos, tá? Existe na língua inglesa 2 tipos de verbos que são divididos entre verbos regulares e verbos irregulares. O que é uma coisa regular? Uma coisa certinha que segue uma regra. Algo irregular não segue regra. Tá? Então, aqui para vocês visualizarem, verbos regulares seguem o mesmo padrão, same pattern. Então, eles vão seguir o mesmo modelo, a mesma regrinha. Tá? Qual que é a regrinha que nós estamos falando agora, que o nosso foco é passado? É de no final. O verbo jogar no presente, no passado fica played. O verbo dançar, no passado fica danced. O verbo try fica tried. Então, observa que em todos eles, que são verbos regulares, a terminação é igual.
Uma outra característica dos verbos regulares é que eles não alteram a raiz da palavra. Eles não modificam o radical do verbo na sua forma original. Bom, quando nós vamos para os irregulares, aí a gente não tem nenhum padrão. No patterns quer dizer que não segue regra, não tem modelo, não tem padrão. Então, para você saber o passado de um verbo irregular, tem que conhecer o verbo. Tá? A gente às vezes pode dar algumas dicas de alguns modelos que seguem certos verbos, mas em geral não existe regra. E, portanto, para você conhecê-los, você tem que consultar aquela velha tabela dos verbos irregulares. Todo livro de inglês, dicionário de inglês, páginas de inglês na internet tem anexos de tabela dos verbos irregulares, tá bom? Que são aquelas tabelinhas dos verbos que não têm um padrão. Olha o exemplo. Buy é o verbo comprar. Como é que fica comprar no passado? Bought. Ou seja, a única coisa que ele guardou foi o B. Todo o resto da palavra mudou. E não tem ED. A palavra drink significa beber. Beber no passado, drank. A palavra go é o verbo ir. Ir no passado fica went. Ou seja, cada um dos exemplos, o passado é completamente diferente. Um mudou uma letra, outro mudou a palavra toda, outro mudou alguma coisa. Então, você observa que não existe um padrão. É bem diferente dos verbos regulares. Tá? Aqui tem alguns exemplos dos verbos regulares. Ó. Você encontra na internet várias páginas que trazem essas imagens. Então, todos os verbos regulares, olha só, tudo com ED no final. Tá? Então, a regrinha é sempre a mesma, ED no final. Por que que tem duas colunas? Nós temos o passado simples, que é essa segunda coluna, que é o nosso foco de hoje, e existe o past participle, que é o passado particípio. Passado particípio nós vamos ver em uma outra aula, quando nós estivermos falando dos tempos compostos, ou seja, dos tempos perfeitos. Tá? Particípio, indicação concluída. Então, por exemplo, aceitado, agido, assado, comportado, fechado. Então, são aqueles verbos que terminam em ado, edo, ido. Bom? No português. Nosso foco, segunda coluna. Dos verbos irregulares, como foi mencionado, não tem padrão. Tá? Então, por exemplo, o verbo to be, que é o nosso famoso verbo ser ou estar, no passado ele fica was ou were. Muda completamente. Como que é o verbo to be no presente mesmo? Am, are ou is. No passado, was ou were. Como é o passado do verbo comer? Eat. Passado fica ate. O verbo dirigir, drive. No passado fica drove. Então, observem que no caso dos verbos irregulares, o único jeito de você saber o passado é pelo contato com essas tabelinhas. Tá? Estuda, faz jogos, bingo, é forma de você praticar esse vocabulário. Quando nós falamos de simple past, que é o passado simples, nós estamos falando de um tempo verbal, uma forma de você conjugar verbo no passado. Passado simples é usado para descrever ações ou eventos do passado que foram finalizados. Tá bom? E aí, o que é importante vocês se lembrarem em relação a passado simples? É uma ação que já terminou e é uma ação que você sabe quando ela aconteceu. Então, analisando na nossa linha cronológica, nós estamos no presente. A ação do passado simples, ela está lá atrás. Tá? E ela fica lá atrás, porque a ação já acabou. Quando a gente conjuga verbos no passado em inglês, o verbo é sempre invariável. Quer dizer, não tem diferença se é primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. O verbo sempre vai ficar igual para todos. Tá? Alguns exemplos. I worked 10 hours. Eu trabalhei 10 horas ontem. Então, naquele dia que já acabou, que já passou, eu fiz isso. Então, é uma ação concluída. Angela watched TV all night. A Angela assistiu TV a noite toda. A noite já acabou. He went to school by car. Ele foi para a escola de carro. We ate cake at the party last weekend. Então, eu sei que nós comemos bolo
na festa no último fim de semana ou no fim de semana passado. Então, são ações que já terminaram, que já acabaram e foram concluídas, e eu sei quando elas aconteceram. Para a gente colocar um verbo no passado simples em inglês, nós vamos ter que analisar. Ele é regular? Então, eu vou acrescentar ED no final. Ele é irregular? Eu vou olhar na tabela. No caso dos verbos regulares, qual é a regra geral? ED no final. Todos os verbos que não são exceções, para você colocar no passado, basta você acrescentar ED. Quando o verbo já termina em E, basta você colocar D no final. Quando o verbo termina em Y e antes do Y vem uma consoante, troca o Y pelo I e aí você acrescenta o ED. Played, washed, então jogar no passado, lavar no passado, dançar no passado, chorar no passado, tentar ou experimentar no passado. Todos verbos regulares com ED no final. Olha como fica a conjugação do verbo no passado em inglês. Todas as pessoas, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, o verbo fica igual. Por isso que no inglês, quando você vai conjugar e montar uma frase, não pode esquecer do sujeito. Porque se você não especifica quem é que praticou a ação, eu não vou conseguir saber pelo verbo. No português, existem as desinências. Eu assisti, ele assistiu, nós assistimos. No inglês não tem isso. O verbo fica igual para todos. Tá? Forma afirmativa, a gente conjuga o verbo. O verbo muda. Olha o verbo ir, como fica. Ele é irregular. Went é o passado. Eu fui. I went. Nós fomos. We went. Tá? Forget é o verbo esquecer. No passado, I forgot. Eu esqueci. Tá? Então, de novo, só sei se eu olhar na tabela. É o que está escrito aqui. Lembre-se que os verbos irregulares não têm padrão. Por isso, é importante fazer a consulta. Tá? Essa mudança, pessoal, de verbo da forma infinitiva ou forma básica para o passado, ela tem só acontece na forma afirmativa, ela tem essa particularidade. Quando eu vou para as formas interrogativas e negativas, eu preciso do verbo auxiliar. Tá? Quando nós estudamos o presente simples, a gente já viu isso daqui. Verbos que indicam ações em inglês, eles são verbos não autônomos. Eles são verbos que não conseguem sozinhos criar pergunta e negação. Quer dizer que para você fazer frases interrogativas e negativas, precisa de ajuda de um verbo auxiliar. Então, olha a nossa estrutura de frases. Frase afirmativa sempre começa pelo sujeito, o verbo conjugado e o complemento depois. Frase negativa, tem que ter o não em inglês. Sujeito, o meu verbo auxiliar. O verbo auxiliar no passado sempre é o did. Did é o passado de do, que é um verbo irregular. Então, did você vai usar para todas as pessoas. Primeira, segunda e terceira no singular e no plural. Na forma interrogativa, ponto de interrogação, porque é uma pergunta, começa pelo verbo auxiliar e depois do sujeito. Bom? Olha alguns exemplos. He moved to São Luís. Ele se mudou para São Luís. Quando? 2016, em 2016. Na forma negativa, verbo auxiliar e o não em inglês. Na forma interrogativa, verbo auxiliar primeiro. Mesma coisa se aplica no exemplo de baixo. Aqui tem um verbo regular, aqui tem um verbo irregular. Ok? Agora o caso do passado contínuo, que é um outro tipo de passado ou uma outra forma de expressar o passado em inglês. Passado contínuo tem aquela ideia de atividade em andamento, em duração, ela tem um progresso. Tá? Então, ela é ongoing. Ongoing quer dizer em andamento ou em progresso. Então, o passado contínuo é usado para demonstrar uma ação passada que estava em andamento. Pode acontecer de você usar em contextos em que a ação estava em andamento e ela foi interrompida, ou uma ação que estava em andamento enquanto outra ação acontecia ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que ele aparece na nossa linha cronológica um pouquinho mais alongado, porque ela tem uma duração de tempo.
tá? Então, como eu falei, pode acontecer com duas ações em andamento ao mesmo tempo. Normalmente, quando isso acontece, nós vamos ter o conectivo while, que significa enquanto. Enquanto eu estava assistindo TV, ele estava lavando a louça. Então, você tem duas ações acontecendo ao mesmo tempo, representadas nas frases. Tá? Para fazer o passado contínuo, eu tenho que usar dois verbos juntos. Passado do verbo to be, que é o nosso verbo de ligação, é o verbo estar, mais o verbo principal com o ing. Toda vez que vocês ouvirem e estudarem alguma coisa no inglês que tem contínuo, quer dizer que tem que ter o ing. Tá? Ing corresponde, em português, ao nosso gerúndio. Ando, endo, indo. Tá? Verbo to be no passado, duas formas apenas. Was ou were. Quando que eu uso was? Toda vez que o sujeito for no singular, ó. Primeira pessoa, terceiras pessoas do singular. Were eu uso para plural. Sempre que for you, we ou they. Sempre que for um sujeito mais de uma pessoa. Ok? Aqui tem a conjugação do verbo to be, ó, só para a gente relembrar. Frase afirmativa, sujeito primeiro, verbo depois. Frase negativa, sujeito primeiro, verbo e o não em inglês. Pode ser contraído ou não. E na frase interrogativa, o verbo vem primeiro, sujeito depois, restante da frase, ponto de interrogação no final. Quando a gente fala de passado contínuo, é o verbo to be mais o verbo principal com ing, tá bom? Que é a ação que está em andamento ou em progresso. Estrutura do passado contínuo. Eu tenho aqui sujeito, verbo to be, verbo principal com ing. Frase negativa, sujeito, verbo to be, o não em inglês, não tem como eu fazer a frase negativa sem o não em inglês, mais o verbo com ing. E na forma interrogativa, ponto de interrogação no final e o verbo to be vem na frente. Professora, e o verbo auxiliar? Não precisa. O verbo to be, que está aqui no passado contínuo, ele já é o verbo auxiliar. Verbo to be, pessoal, ele é verbo de ligação em inglês. Quando você tem um verbo de ligação, ele sozinho consegue fazer essas transformações. Frase negativa e frase interrogativa, tá bom? Sempre que tem o verbo to be na frase, ele desempenha esse papel. Voltando aqui, a estrutura. Como é que fica a conjugação, então? Sujeito primeiro, verbo to be, verbo principal com ing. O que muda na conjugação? Apenas o verbo de ligação, ó. Was quando é singular, were quando é plural. O verbo principal que está com ing, ele fica igualzinho. Tá? Exemplos. Afirmativa, sujeito primeiro, verbo to be, verbo principal com ing e o complemento. Kelly and James were watching TV when I called them. A Kelly e o James estavam assistindo TV quando eu liguei para eles. Então, aqui é um exemplo daquela ação que foi interrompida. Tá bom? Exemplo de baixo. The sun was shining every day that summer. Falando do prolongamento da ação. O sol estava brilhando todo dia naquele verão. Então, durante aquele período, o sol brilhou. Frase negativa, o não em inglês. Interrogativo, o verbo vem primeiro, ponto de interrogação no final. Mesma coisa nos exemplos no singular. Tá bom? Sempre que for presente contínuo, passado contínuo, dois verbos juntos. Verbo to be, verbo principal com ing. Tá? Olha um exercício para a gente ver no contexto. Eu tenho um cartoon. O cartoon é uma imagem fixa que mostra uma situação. E a pergunta é, explica a utilização do passado contínuo nas falas apresentadas no cartoon. Tá? Então, o que a fala está dizendo? O motorista bateu o carro e ele diz, No, sir, I was not talking on my cell phone. I was watching TV show on my iPod. Então, ele está dizendo, ó, policial, né, oficial, eu não estava falando no meu celular. Então, ele usa o presente contínuo para demonstrar que havia uma ação em andamento. Qual era a ação? Ele estava assistindo um programa de TV no iPod.
Então, ele tenta, né, contrariar o policial ao dizer que não, ele não estava falando, é uma frase negativa, e depois ele destaca o que ele estava fazendo no momento do acidente, ou seja, a ação foi interrompida. Bom? Outra prática é para transformar a frase nas formas interrogativas e negativas, lembrando da nossa estrutura de acrescentar o não e inverter o verbo. Ok? Pessoal, a gente encerra por aqui. Obrigada pela atenção. Se cuidem, fiquem bem e bye, bye.